Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler essa passagem aí, mas nós vamos falar muito mais sobre jejum. E foi um dos temas que eu tive até quando eu estava a conversar com meu colega. Tipo assim, estávamos a falar sobre a história das religiões e das crenças e das tradições que as pessoas, elas pertencem a uma crença, mas carregam a crença para a tradição delas. E às vezes fazem certas coisas sem entendimento. Amém? Amém. Então, vamos lá ter um pouco de noção da palavra de Deus e um pouco de entendimento também da mesma palavra de Deus em relação a certas coisas muito importantes. E que nós não podemos viver desconhecendo essas verdades. E nós vamos falar aqui sobre jejum. Amém, glórias a Deus. O que a Bíblia diz sobre jejum? Nós vamos nos apegar na Bíblia. E jejum é uma prática que posso generalizar. Muitas religiões vêm praticando. Não só uma. Até nós os cristãos jejuamos. Os judeus também jejuavam. Assim como outras religiões, os muçulmanos jejuam e esse tempo de Ramadã é um de jejum. Mas o que é jejum? Para que serve quando a pessoa jejua? Qual é que é o conceito de jejum segundo a verdade bíblica? Segundo os hebreus, né? O primeiro povo que possuía a civilização da leitura, da escrita e tal, que tem um dos livros mais antigos, sagrados. Qual é que era o conceito que as pessoas tinham sobre jejum? Isaías capítulo 3, capítulo 53, versículo 3 até ao 12, é um dos textos que nós vamos ler. Amém? Amém. Mas assim, Isaías capítulo 53, a partir do versículo 3 ao 12. Mas assim, num contexto mais geral, nós sabemos que o jejum é a prática da pessoa se abster de alimento, ficar sem comer. Amém. Esse é um conhecimento mais geral que nós temos. E a Bíblia também aceita isso, porque numa passagem de 1 Reis, eu vou ler aqui 1 Reis, capítulo 21, versículo 9, diz assim, através de um rei que deu instrução para o seu servo, escreveu umas cartas e ordenou para ele mandar um pouco para que fizesse algo. 1 Reis, capítulo 21, versículo 9, diz assim: as cartas diziam o seguinte: mandem avisar que vai haver um dia de jejum. Um dia significa dizer que eles tinham que ficar de manhã até a noite sem comer. Deveriam se abster de alimento. Só que aqui eles deveriam se abster por um propósito. Para se reunirem todo o povo e ponham Nadab no lugar de honra. Porque eles tinham um plano para fazer. E essa foi a ordenança do rei. Ponham sentados na frente dele 2 homens de mau caráter para acusarem Nabote, não Nadab, Nabote, para ter amaldiçoado a Deus e ao rei. Depois levem Nabote para fora da cidade e o matem a pedradas. E assim aconteceu. E em outras passagens do Antigo Testamento nós vemos que quando o povo estava em aflições, eles jejuavam e usavam roupa de panos e se suplicavam diante de Deus, a clamar por alguma necessidade, por certa coisa que eles já haviam enfrentado. Então isso nos faz entender que jejum também é ficar sem comer, mas não só por si só, mas para um propósito, para você se dedicar a um propósito, não no vazio, não passar fome apenas. E é o que nós vamos ver em Isaías capítulo 58, versículo 8. E também não pode ser visível. Quando você jejua, as pessoas não podem saber que você jejuou. Isso está no Novo Testamento, ele está a falar no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 16 aos 18.
Jesus disse assim: quando vocês jejuarem, não façam uma cara triste, como se fossem hipócritas, pois eles fazem isso para todos saberem que eles estão jejuando. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. E ele continua dizendo: mas você, quando jejuar, lave o rosto e penteie o cabelo, para os outros não saberem que você está jejuando. E somente o seu Pai, que não se pode ver ou que não pode ser visto, saberá que você está jejuando. E o seu Pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Atos, capítulo 13, a partir do versículo 2 e 3, narra também que os apóstolos, eles jejuavam. Aqui, em Atos capítulo 13, a partir do versículo 2 e 3, diz o seguinte: certa vez, quando eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem o trabalho para o qual eu os tenho chamado. Então eles jejuaram e oraram, e puseram as mãos sobre Barnabé e Saulo. Por que eles jejuaram e não só oraram apenas? Para que... sim. Porque é necessário jejuar. Por quê? Porque Jesus, quando eles saíam de coisa, disseram assim: mestre, por que nós não expulsamos demônio? E ele disse: o necessário é de vocês orarem e jejuarem ao mesmo tempo. Ele disse: essa casta não sai se não for pelo jejum e pela oração. Sim. O que estava a querer dizer? A incredulidade deles não poderia sair se não fosse por muito jejum e pela muita oração, por causa da dureza do coração do homem, da força da carne, da carnalidade nossa. Quando você jejua, você torna-se sensível às coisas espirituais, mas não é jejuar e passar fome, é jejuar para um propósito, para se dedicar, se é pela leitura da palavra ou em oração. Porque quando você jejua, você não está a alimentar a sua carne. Você está a buscar estar mais perto daquilo que é espiritual. Ser sensível ao Espírito. Mas aqui os apóstolos jejuaram para o quê? Para que eles fossem sensíveis a ouvir a voz do Espírito Santo nas decisões que eles deveriam fazer. Por isso aqui diz que quando eles jejuando e orando, o Espírito Santo veio sobre eles. Por causa dessa prática, eles sentiram-se sensíveis em ouvir a orientação do Espírito Santo. E Jesus era uma pessoa que jejuava muito. E ele sentia também o mesmo... Como é que eu posso falar? Sentia a mesma sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo, de se sentir sensível em pensar nas coisas do alto, de se sentir sensível em querer orar e não sentir-se desafiado com a carne. Então o segredo do jejum é esse: você jejua para um propósito. As pessoas jejuaram ali quando o rei ordenou para que eles não estivessem mais preocupados com outras coisas, mas que eles estivessem sensíveis àquele momento ali. E jejuar não é só ficar ou parar de comer apenas, mas é você às vezes parar de fazer qualquer outra atividade que se calhar lhe impede de você estar sensível ao Espírito. Jesus ficou 40 dias no deserto sem comer. Glórias a Deus no nome do Senhor Jesus. E quando Satanás veio tentar, ele estava tão sensível, mas tão sensível que não caiu na tentação. E os anjos vieram e o serviram. Mas o povo hoje se perde por falta de conhecimento. Muitas pessoas, você pode lhes perguntar a ti: por que você jejua?
vai falar em um sacrifício que eu estou a fazer para receber uma recompensa diante de Deus. Que recompensa? E, entre aspas, né, há religiões onde há tempo de jejum, a pessoa fica nesse tempo, então nesse tempo ele fica bom. Ele não peca, não faz aquilo que ele fazia. Se ia para a discoteca, para de ir na discoteca. Se mentia, para de mentir. Se enganava, para de enganar. Se era ladrão, para de roubar. E jejua. Quando o jejum termina, a luta continua. Discoteca, mentira, roubo e tal. Então, essa é a concepção errada e enganosa que muitos têm de um Deus. Imagina, se não que somos, mas se nós fôssemos Deus, não que somos, se existisse uma criação que nós fizemos, que criasse uma coisa na cabeça delas, tipo, nesse período aqui nós temos que procurar buscar a Deus e parar de pecarmos. Mas quando parar esse período, a festa continua. Como é que você se sentiria com suas criaturas? Muito furiosos. Tipo esses aqui ainda amam fazer aquilo que fazem apenas por um período de tempo, criaram algo na cabeça deles e pensam que estão a me agradar. É a verdade. E muitas das pessoas ficam passando fome o dia inteiro pensando que estão a fazer um sacrifício para receber uma recompensa. Por falta de conhecimento, pela ignorância. Porque o real sentido de jejum é esse. Primeiro é que você é alguém que vive buscando a Deus. É alguém que se dedica em Deus e você passa por aflições, tentações e procura abster-se das coisas carnais, separando-se, jejuando para estar mais perto de Deus em oração. Não para ficar passando fome e falar eu fiz meu sacrifício e Deus vai me aceitar. E isso até acontece nas igrejas. Só que jejua porque há uma campanha de jejum e ele fica ali a dormir até 17 horas chegar e depois começa a comer. Isso já aconteceu comigo também. Por causa da concepção que nós temos de jejum. Agora, temos que jejuar? Temos que sim. Mas com propósitos certos. Para estarmos mais perto de Deus. Não para passar fome. Porque a pessoa puxa, faltam 5 minutos para 18 horas. Vou abrir jejum. Quando chega às 18, está a correr, está a comer. Ficou de jejum para quê? Isso é uma coisa que se calhar vai acontecendo até conosco. Porque jejum é uma prática até que nós temos que fazer, não em determinado tempo, mas em tempo que você decide entrar em jejum para um determinado propósito seu que você acha que precisa vencer. Amém. E tem que ser algo particular e pessoal, não precisa que ninguém fique sabendo. Porque tem aquilo de você jejuar e chega aqui. Eu jejuei. Irmãos, vocês não jejuam. É sempre assim, quando alguém faz uma coisa que o outro não faz, ele olha para o zoeiro dos outros, vocês não fazem isso, temos que fazer. Mas tem que ser para um propósito espiritual. Agora, Deus ficou muito enfurecido através de práticas religiosas que os israelitas faziam e que ele não gostou nem tão pouco pelo sacrifício deles de jejum. E eles disseram, nós jejuamos, mas o Senhor não nos ouve. Por quê? Será que o nosso jejum não adianta? E Deus deu uma resposta. Isaías 58, versículo 3. O povo pergunta a Deus. Que povo? Os israelitas. Que adianta jejuar se tu nem notas? Se o Senhor nem vê? Por que passar fome se não te importas com isso? Eles perguntaram para Deus. O Senhor responde. A verdade é que nos dias de jejum vocês cuidam dos seus negócios e exploram os seus empregados. Nessa outra tradução fala uma coisa muito interessante. O que fala aí? Dizendo, porque jejuamos nós e tu não atentas para isso. E porque afligimos a nossa alma e tu não
o levas em conta. Eis que no dia em que jejuas, cuidai dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Amém. Dizendo, por que jejuamos nós se tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas e tu não o sabes? Eis que no dia em que jejuais, achai o vosso próprio contentamento. Jejuam pelo vosso próprio contentamento e quereis todo o vosso e requereis todo o vosso trabalho. Assim, vocês cuidam dos seus negócios e exploram os seus empregados. Vocês passam os dias de jejum discutindo e brigando, tipo discutindo entre si, né? E chegam até a bater uns nos outros. Será que vocês pensam que quando jejuam assim, eu vou ouvir as suas orações? O que é que eu quero é que vocês façam... Desculpe. O que é que eu quero que vocês façam nos dias de jejum? Será que desejo que passem fome? Que se curvem como bambu? Que vistam roupas feitas de pano grosseiro e se deitem em cima das cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Acham que um dia de jejum, acham que um dia de jejum assim me agrada? Deus é que está falando. Tipo, capítulo 5, não, capítulo 5, versículo 58, capítulo 5. Não, capítulo 58, versículo 5. É isso mesmo. Amém, glória a Deus. É isso que vocês chamam de jejum? Acham que um dia de jejum assim me agrada? O Senhor disse. Não é esse o jejum que eu quero. Eu quero que soltem aqueles que foram presos injustamente. Eu quero que vocês soltem aquelas pessoas que foram presas injustamente, diz o Senhor. Que tirem de cima deles o peso que os faz sofrer. Que ponham em liberdade os que estão sendo oprimidos. Que acabem com todo tipo de escravidão. Glórias a Deus. O que significa dizer isso? Que o que Deus quer é que as pessoas parem de cometer injustiça para com os outros. E o que Deus quer é que as pessoas pratiquem a justiça para com os outros. Se Ele quer que as pessoas parem de fazer isso, é porque Ele deseja que eles façam algo oposto. Se Ele quer que hajam pessoas que... Se Ele odeia ver pessoas que brigam, é porque Ele quer ver pessoas que andam na retidão. Agora imagina só, uma pessoa que vive discutindo, vive brigando, vive mentindo, e só pelo período dele de jejum, pensa esse que vai impressionar a Deus. É isso que o Senhor está a falar aqui, não eu. Isaías 58, um livro muito antigo, antes mesmo das muitas religiões que existem aqui existirem, esse texto já existia. Então isso confronta todo religioso atual. Toda pessoa que está apegada à religião atual. O jejum que me agrada é que vocês repartam a sua comida com os famintos. Que olhem para os necessitados. Que olhem para aqueles que passem fome. Que olhem para aqueles que precisam de ajuda. Quantas pessoas que já pararam de comer olham para pessoas que precisam de ajuda? Por quê? O que Deus está querendo dizer aqui? Que primeiro é necessário que você procure fazer a justiça. É necessário que você procure fazer aquilo que é certo. É necessário que você procure olhar para as pessoas que estão aflitas. Depois me busque. Procure se afastar. Procure jejuar para mim. E o que ele está querendo dizer é que não adianta que você viva uma vida irresponsável, seja mafioso, seja mentiroso, seja traidor, adúltero, e queira jejuar para ele
pensando que vai lhe impressionar, pensando que está a sacrificar diante dele e ele vai te dar algo como resultado. Nunca. Não que nós somos, mas se nós fôssemos Deus, também não faríamos. Ou faríamos? Não. Eu mesmo que, assim, uma pessoa que te odeia, que não quer saber de você, mas porque quer algo que você tem, então finge ser seu amigo. E você sabe disso. Sabe que basta lhe dar, mais tarde ele vai te virar as costas. São assim as pessoas ignorantes diante de Deus. São inimigas dele, vivem ofendendo a ele, e em tempos de jejum, aproximam-se de Deus pensando que Deus vai lhes dar algo. Mas quando Deus, digamos, dar a essas pessoas, eles vão voltar a viver a vida delas de uma forma leviana. E Deus não é um Deus assim. Deus é um Deus soberano, onisciente. Ele possui toda a ciência. Ele conhece os pensamentos dos corações das pessoas. Ele sabe que está no teu coração. Ele conhece coisas sobre você até mesmo que você não sabe. Ninguém engana Deus. O jejum que me agrada é que vocês repartam a sua comida com os famintos, que recebam em casa os pobres que estão desabrigados, que deem roupas aos que não têm e que nunca deixem de socorrer os seus parentes. Então, à luz da minha salvação, diz o Senhor, Deus, Criador dos céus e da terra, a luz da minha salvação brilhará como o sol. E logo vocês todos ficarão curados. O seu Salvador os guiará e a sua presença, a presença do Senhor Deus, os protegerá de todos os lados. Glórias a Deus. É o que o Senhor está falando aqui, que Ele há de proteger, não ideias humanas, mas a Bíblia. Quando vocês gritarem pedindo socorros, eu os atenderei. Pedirão a minha ajuda e eu direi, estou aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando vocês gritarem pedindo socorro, eu os atenderei. Pedirão a minha ajuda e eu direi, estou aqui. Se acabarem com todo tipo de exploração, com todas as ameaças e xingamentos, se deres de comer aos famintos, e se socorreres os necessitados, a luz da minha salvação brilhará, e a escuridão em que vocês vivem ficará igual à luz do meio-dia. Eu, o Senhor, sempre os guiarei, sempre, até mesmo no deserto, eu lhes darei de comer e farei com que fiquem sãos e fortes, com que fiquem saudáveis e cheios de força. Vocês serão como um jardim bem regado, como uma fonte de onde não para de correr água. Em cima dos alicerces antigos, isso já é outra coisa. Amém? Amém. Mas aqui, isso aqui não é só nessa vertente. Isso aqui nós vamos carregar agora para a nossa vertente atual. Será que Deus, não que nós somos bons, não que nós podemos agradar a Deus com nossas próprias forças, mas em Cristo nós estamos perto de Deus. Todas as pessoas que estão em Cristo, essas agradam a Deus, porque estando em Cristo nós fazemos a vontade de Deus. O que vai nos faltar? Nada. Ele diz que nós vamos clamar por socorro diante dele e ele dirá como? Eu estou aqui. Não eu, a Bíblia é sagrada. Vocês vão clamar por socorro e eu direi, estou aqui. Ele disse que vai andar de todos os lados. Ele estará nos protegendo de todos os lados. Quando fizermos o quê? Quando andarmos em retidão. Aqui ele fala sobre a exploração dos pobres, porque o povo cometia muito isso naquela época. Mas há coisas que nós cometemos muito nessa nossa época, que se cair aqui não está citado. Quantas mentiras as pessoas cometem diariamente. Quantas as invejas são alimentadas. Quantas traições as pessoas cometem. Quanto orgulho no coração as pessoas têm. Quantos males as pessoas inventam e guardam dentro de si mesmas.
Será que é por um sacrifício tolo que você vai fazer pensando que vai agradar a Deus? Deus não é Deus de brincadeira, Deus não é brinquedo, Deus não é bobo, ou alguém que é doente mental, que tem esquizofrenia, que se esquece das coisas antigas que você faz por causa do seu sacrifíciozinho. Deus é soberano, Deus é onisciente, Deus é onipotente. E Ele é onipresente, Ele sabe o que você faz, mesmo à noite. Mas o que agrada a Deus? Ele diz na palavra dele. Só que nós, pela falta de ignorância, que ele gostava de falar com o meu colega, eu disse assim: as pessoas hoje, não porque conhecem a Deus de verdade, que elas estão nas religiões onde elas estão. Elas estão nas religiões onde elas estão porque elas nasceram nas famílias assim. Pergunte à pessoa o que é a verdade. Ela não vai conseguir te responder. O que é verdade? Eu perguntei para o meu colega, o que é verdade? Senhor grande, acho que está me ouvindo, viu? Cadê assim soltar? Eu lhe perguntei o que é verdade. Ele disse, eu não sei responder, só você pode responder. Mas o que é verdade? Por que as pessoas, apesar de viverem na mentira, eles querem que alguém lhes fale a verdade? Por que as pessoas, sendo infiéis, eles querem uma pessoa que seja fiel? Por que as pessoas, sendo enganadoras, assim, mentirosas, quando são perguntadas algo, disfarçam uma verdade? Por quê? Por quê? Porque a verdade vem de Deus. Porque a verdade vem de Deus. E a verdade se tornou carne. Jesus Cristo é a verdade. Tudo fora de Jesus é mentira. Por isso que estamos nessa mentira toda. Você segue uma coisa mentirosa e você continua na mentira sem ter concepção de nada. Agora entenda. Veja, por que as pessoas fazem o que elas fazem? Por que você faz o que você faz? Se você não tem interpretação para tal, então você está vivendo numa mentira. Por que você está aqui? Por que você lê a Bíblia? Por que você abre a Bíblia e lê? Por que precisa ter uma resposta? Porque as pessoas ofendem Deus todos os dias quando falam eu sou cristão. Mas eles não entendem o que eles estão a falar. Quando alguém que não entende falar eu sou cristão, você tem que lhe concentrar a falar, sabe o que você está a falar que você é? Você está a falar que você é como Jesus. Que você faz o que Jesus fazia. Agora mostre para ele o que Jesus fazia. E lhe pergunte se ele fazia isso. Ele vai ver que esse Jesus se caíram eu nunca conheci. Esse Jesus nunca me ensinaram. Você está falando de um Jesus que não existe. Porque há pessoas que mentalizam um Jesus na cabeça dele. Eu sou cristão. Eles têm ideia de um Jesus, como não sei, porque cada um tem uma ideia dele. Mas eu tenho uma ideia de um Jesus santo, de boca pequena, e branco, limpo, que só amava a todos. Nunca se irou. E também entendia as pessoas mais. Então, por eu estar na igreja, eu era cristão. Porque a igreja ele criou. Minha concepção é ignorante. Porque eu não conhecia a verdade. Mas quando eu comecei a ver que, poxa, o que eu estou a ver na Bíblia é o que eu não aprendi ali na igreja católica. Porque eu fui católico. Mas agora eu estou ali por quê? Comecei a ver que estou por causa de meus pais. Não porque eu entendi alguma verdade. Você fui batizado, primeira comunhão, até festa. Até tenho foto de primeira comunhão. Coisas de homens. Mas são bonitas, bolo, refresco e tal. Muito dinheiro gastado. Só que você começa a ver que gastou dinheiro em uma coisa vazia. Vazia para Deus. Mas os homens comeram ali, beberam e dançaram. Se alegraram porque eu fiz primeira comunhão. Mano, come isso aí. É corpo de Cristo. Não, eu não estou a querer ignorar essa parte. Só estou a querer ignorar a ignorância que temos. Cada um tem a experiência dele. A ignorância que nós temos em relação à verdade. E quantas pessoas são ignorantes hoje? Pergunte para as pessoas, por que você está a fazer o que você está a fazer? Explica-me lá. Você entende bem mesmo que você... O que te motiva a isso? Ou você tem medo de fazer isso?
E muitas pessoas falaram que você não está a seguir o ritmo. Sabe o que é o ritmo, né? Estou a bater. Você tem que bater também como eu estou a bater para seguir o ritmo. Se você não seguir o ritmo, então não vai ser aceito. Eu estou aqui, por exemplo, pai, sou pai de todos que estão aqui. Para agradar. Um filho sempre procura agradar o pai, mesmo sem ele não. Mas ele nasce com essa tendência. Se o pai está a bater o ritmo, todos devem bater o ritmo para estarem na linha. E é assim que nós somos na religião. Estamos a seguir o ritmo. Não porque entendemos na essência o que estamos a seguir, mas só porque ouvimos alguém a bater um ritmo, que ouviu alguém a bater um ritmo, que ouviu alguém a bater um ritmo. Quando você pergunta para alguém, esse ritmo é qual? Não sei, eu estou a seguir do meu pai. Pergunta ao pai, é qual? Não sei, estou a seguir também do meu pai. É qual? Agora se esse ritmo te levar para uma cova, para uma perdição, para um acidente, eu não sei, eu só estou a seguir. É assim que nós somos, seguimos o ritmo. Ou nós tínhamos entendimento do que nós fazíamos quando estávamos onde nós estávamos. Não tínhamos nenhum entendimento, estávamos a seguir o ritmo. Pessoa atrás, por exemplo, na questão de moda, esse celular aqui sai. Alguém quer comprar isso não porque sabe mexer, só porque quer seguir a moda. Estão a falar muito de Kika, ele também quer um Kika, porque a novidade, ele é uma pessoa vazia. E o problema é esse, de ser uma pessoa vazia. Uma pessoa vazia, ele é guiada por qualquer coisa, por qualquer oportunidade. Chega um cantor, está a bombar, e você também quer seguir esse cantor, vai na festa dele, é sempre assim. O mundo vive assim. Você acha de que essas pessoas que correm atrás de... Vem isso, estão a correr atrás, vem aquilo, estão a correr... O que essas pessoas têm de contar, de historial, para contar? Eles não têm nada, eles são pessoas vazias. São pessoas vazias, não são capazes de criar nada. Elas querem ser o que os outros já foram. Elas querem viver o que os outros já viveram. Elas não têm algo de diferente de fazer. Elas estão a fazer as mesmas coisas vazias. E as pessoas, elas são assim. Glórias a Deus. E quando você pergunta para elas, eu obedeço os mandamentos de Deus. Muitos outros, eu obedeço os mandamentos de Deus. Mas sabe quando você fala de mandamento que você está a falar? Está a falar do quê? Não, Deus diz que devemos amar os outros. Devemos fazer o bem. E aquilo, temos que fazer isso mesmo. Ah, sim, temos. E é mais ou menos por aí outra coisa toda. Agora, quais são esses mandamentos mesmo? Amém? Amém. Quais são esses mandamentos? Qual dos mandamentos você já leu? Eu não li nenhum, só ouvi. Ouvi e ouvi. E ouvi. Eu ouvi alguém a falar. Alguém que ouviu alguém a falar. Alguém que ouviu alguém a falar. E esse ouvir é um problema, porque também acho que há pessoas que interpretam mal as coisas. Alguém até me disse assim, me falaram, veio assim, disse, puxa, por que na tua igreja as pessoas não casam? Não casam? Quem te falou? Disse, eu ouvi. Ele ouviu, espera, tu vai chegar aí. Ele ouviu e colocou no coração dele como verdade. Que se calhar essa pessoa que lhe falou também ouviu com alguém que veio interpretar mal. Sim. Talvez porque eu estava conversando com alguém, se calhar a pessoa me perguntou por que você não é casado. Eu disse, ainda não chegou o tempo de Deus, não posso viver me relacionando e tal. Porque há muitas pessoas que me perguntam e eu falo assim, tipo, casamento não é o quê? Desporto. A pessoa não pode namorar por namorar só para querer aparecer. Tem que namorar porque tem responsabilidade. Então eu não sei como é que essas notícias vieram. Só eu ouvi ali no casam, por quê? E outra coisa que eu ouvi, tipo ali, por que aquela igreja é só da noite? Então, aquilo de ouvir com alguém que ouviu e te traz uma notícia, te interpreta de qualquer maneira, você carrega isso como verdade. E muitos de nós somos assim. Eu posso criar uma mentira, tipo, estou a ver minha criança, gosta de comer muito depois de todos comerem, sozinho.
Então eu falo, quando você comer sozinho, há de aparecer uma mão grande branca. Então, a criança ouve, se calhar um que está perto ouviu a fala com aquela criança, coloca aquilo como verdade. Vem um amigo, você está a comer sozinho? Vai te aparecer uma mão grande, branca. Depois, aquele já ouviu, creu, porque ficou com medo, ele não tem uma mente formada para acreditar ou desacreditar. Isso é uma das coisas que aconteceu muito quando nós quando éramos crianças. Aconteceu muito, né? Mas quando você E isso, com o tempo, se espalha. Isso já é um ditado popular, um boato que as pessoas já carregam como verdade. E na religião também é assim mesmo. Muita coisa falsa, muita coisa errada que nós colocamos e carregamos na nossa cabeça como verdade. E não procuramos ler, não procuramos buscar a fonte. Tipo, aonde está escrito isso? Aonde você trouxe isso que você está a falar? Eu quero ver, eu quero ler, eu quero conhecer, eu quero apalpar de perto, quero entender os sentidos. Mas muitos não são assim. Muitos ouvem falar de um Jesus e de outros, mas nunca conseguem entender ou procurar palpar por perto a realidade, a verdade dessas pessoas, quem realmente eles foram. Por causa de eu não gostar de uma determinada religião, eu posso me ofender com ele ou falar, isso aí adulteraram. Eu posso não gostar de Bíblia, ver que esses cristãos me incomodam porque são meus vizinhos, ficam toda hora a fazer barulho. E eu não fico sossegado com barulhos deles. Então alguém me fala de Bíblia, eu num debate, fico lá, eu falo, essa sua Bíblia aí, adulteraram, não é original. Já você, aquele que está a ouvir, acreditou. Carrega. Bíblia Sagrada adulteraram. Já as pessoas carregam isso como verdade. Mas aonde é que você ouviu? Aliás, com quem você ouviu? Essa pessoa que você ouviu com ela, ouviu aonde? Ouviu com pessoa que ouviu, com pessoa que ouviu, com pessoa que ouviu, com pessoa que ouviu. Então você já procurar provas, buscar de perto, ter certeza. Já leu pelo menos um capítulo da Bíblia para ver a adulteração nele. Já procurou conhecer o Evangelho por completo. Não ler pelo partidarismo, mas ler como alguém que busca a verdade. Como alguém que procura entender o sentido das coisas. Já. Então esse é o problema nosso. Agora, é pela ignorância que as pessoas seguem o que estão a seguir, mesmo sem entender nada. E é desafiador. E nós estamos num lugar onde há muitos desafios. Porque há muitas pessoas assim que, eles nasceram sendo catequizados com coisas que até agora acreditam como verdade. Mas que na verdade não é verdade. Porque a verdade ele sempre te liberta. Quer saber se uma coisa é verdadeira? Tem que saber que se quando você segue aquela coisa, ela te mudou. Se você deixou de fazer o que você mais gostava de fazer antes, se você de verdade mudou, ou se vê que há pessoas que mudaram, não pessoas que mudaram religiosamente, mas de dentro para fora.